Deu certo aí? Espera aí. Deu certo? Beleza. Só um minutinho. Então, meus irmãos, boa noite. Que Jesus possa nos amparar, não só hoje, né? Mas em todos os dias de nossa vida. Eu me sinto em casa sempre nesse grupo, vendo a carinha de vocês, né? A gente sente muita saudade. Eu agradeço muito, mais uma vez, essa oportunidade. Nós vamos conversar sobre um texto que está no livro Caminho, Verdade e Vida, do Chico, né? Por Emmanuel. Acho que é a 150 lição. E se chama Aguilhões. Né? E Emmanuel, ele inicia esse texto com uma fala de Jesus que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 5, né? E tem a ver com a história de Paulo de Tarso. Então, eu gostaria, e aí ele inicia com uma frase que Jesus fala para Paulo, né? Para Saulo, nessa época. Duro é para ti recalcitrar contra o aguilhão. Então, se a gente for pensar um pouquinho, né, Emmanuel vem refletir conosco sobre essa frase, né, e o que seria esse aguilhão. A gente, retomando um pouquinho a história de Paulo, né, que é belíssima, e ela nos traz aí inúmeros exemplos de mudança de comportamento, de amor, de coragem, de fé, né? É linda, muito linda a história dele. E a gente sabe que Saulo era um doutor da lei, né? Na época de Jesus. E ele era um perseguidor dos cristãos. E uma dessas perseguições, né, quando ele estava indo na estrada de Damasco, ele cai do seu cavalo, né? A gente relembrando aí rapidamente a história, ele cai do seu cavalo diante de uma luz fulgurante que apareceu, e uma voz ecoa aí na estrada dizendo para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí, num reflexo, talvez, de descontrole emocional, né, que ele cai, fica meio perdido, com aquela luz intensa, ele vê brotar ali, né, das entranhas, vamos dizer assim, daquele local que ele estava, e ele interroga ali, naquela hora, né, quem é, Senhor? Né, totalmente descontrolado e já cego. No desespero ali, ele questiona, porque ele não consegue ver, ele procura, mas não consegue ver. E aí ele questiona, né, quem é, Senhor? E aí, como uma onda ali carregada de rajadas de vento, essa voz ressoa novamente e fala para ele: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E aí, ao ouvir, né, essa voz, ele fica tentando se levantar, mas ali uma luta muito mais interna do que externa, que ele estava completamente atordoado. E aí ele ouve a voz do Divino Mestre dizer para ele de novo: duro é para ti recalcitrar contra o aguilhão. E aí, a gente vai refletir agora o que Emmanuel vem falar para a gente, né? Como todas as lições desse livro, elas são lindas. E aí Emmanuel vem refletindo com a gente sobre essa frase, né? Mas primeiro vamos entender aqui, né? Olhando no dicionário, a gente vai ver o que significa recalcitrar. Né? Recalcitrar significa resistir, teimar, ir contra, né? E aguilhão? Aguilhão era uma lança, né? Que tinha na ponta um finco de metal, que era usado nessa época para fincar os animais, para que eles fizessem aquilo que o seu dono queria, né? Então eles fincavam para o animal seguir e fazer aquilo que eles queriam. E também é tudo aquilo, né, que incita o agir,
estímulo, sofrimento, dor, né? Isso também é um aguilhão. Então, a gente poderia interpretar essa frase dizendo, né, que Jesus falou para Paulo, dizendo que duro é para ti resistir contra os sofrimentos. Então, Jesus quis dizer isso para ele ali naquele momento. E Saulo, né, que era judeu, ele sabia perfeitamente todas as leis, ele conhecia as leis, os 10 mandamentos, e ele sabia também que ele estava desrespeitando, vamos dizer assim, essas leis. Né? Ele desrespeitava essas leis. E ele, doutor, né, sendo doutor e despertado ali pelo poder que emanava de Deus, ele via-se diante do aguilhão da cegueira naquele instante. E aí, cego para o mundo, ele começa a enxergar a luz. E pronto para servir, encarar os desafios, ele pergunta sem medo naquele momento: que queres que eu faça? Ele pergunta para Jesus, né? Que queres que eu faça? E aí a gente começa a pensar, né, nessa frase de Saulo ali, naquele instante. E a gente pensa que nos dias atuais, né, a exemplo aí de Saulo, nós estamos sendo chamados o tempo todo. Nunca se falou tanto nesse trabalho de reforma íntima. E mais do que nunca agora, né, nesse momento que nós estamos vivendo. E a gente é o tempo todo convocado, nós estudamos muito já temos conhecimento suficiente para saber o que o Cristo espera de nós. Né? Que Ele espera que nós possamos amar ao próximo como nós mesmos. Ele espera que nós possamos perdoar as ofensas. Ele espera que nós possamos não guardar mágoas, não desejar o mal. Fazer o bem no limite das nossas forças. Não agir, né, ou exigir do outro segundo aquilo que a gente ainda não consegue fazer. E às vezes a gente quer exigir uma coisa de alguém que a gente também não dá conta de fazer. Então ele gostaria que fôssemos mais benevolentes, né, que cuidássemos dos doentes não só do corpo, mas também da alma. Especialmente da alma. Quanta gente necessitada nesse instante, doente da alma. São muitas, inúmeras pessoas. Então, meus irmãos, Jesus nos diz, né, se cair, levanta-te e vai. Mas por quanto tempo mais nós ficaremos aí deitados na estrada de Damasco? Muitas vezes cegos e trêmulos, esperando uma resposta dos céus. Diante das nossas dores, das nossas dificuldades, dos nossos problemas. Nós temos todas as respostas que nós necessitamos. Nós sabemos que basta que nós busquemos essas respostas que nós vamos encontrar. Nós temos certeza disso. A doutrina está aí para nos esclarecer, para nos mostrar, para nos orientar, para nos confortar, para nos dar o rumo certo, né, para tudo aquilo que nós necessitamos. E aí, gente, Emmanuel, ele nos diz, no início do texto, ele fala que o caminho evolutivo está sempre repleto de aguilhões. De outro modo, nós não enxergaríamos a porta redentora. Né? Que os aguilhões, eles estão no caminho de todos nós. Né? Não há quem não atravesse sem enfrentar obstáculos, sem enfrentar dores, sem enfrentar tristeza, sem enfrentar problemas, né, de doença, de relacionamento. Todos nós temos os nossos aguilhões. E aí, né, o Emmanuel, quando ele vem nos falar sobre isso aí, isso nos faz refletir, porque assim, realmente nós não iríamos conseguir enxergar se não fosse por isso. Mas o que Emmanuel nos diz é que o que vai fazer diferença é a maneira como nós estamos enxergando esses aguilhões.
Isso vai fazer toda a diferença na nossa vida. Então, assim como Saulo, né, a dor, os problemas, as dificuldades, eles são exercícios destinados ao nosso crescimento interior. E como é que eu estou enxergando isso em minha vida? Né? Seja uma doença, um problema de relacionamento, um problema financeiro. Como é que eu estou enxergando isso? Muitas vezes a gente enxerga a dor, a dificuldade, esse aguilhão, como um problema mesmo, entre aspas. E isso faz com que a gente não consiga trabalhar aí o nosso desenvolvimento pessoal. Porque nós não conseguimos enxergar aquilo que Deus está querendo nos mostrar. Para que está servindo aquela dor? Por que eu estou passando por isso? Qual é a necessidade? Às vezes é uma sacudida forte mesmo e a gente fica perdido e não consegue enxergar o que a gente precisa naquele momento. Nós temos essa dificuldade. E a gente foca no problema. E esquece de focar, às vezes, na solução e no que aquilo pode nos trazer de benefício. Às vezes a gente não consegue enxergar isso. Talvez como quando a gente recebe, às vezes, um presente, né, com um embrulho mal feito, às vezes a gente não quer nem abrir aquele embrulho. Mas ali dentro, às vezes, tem uma coisa muito especial. E a gente pode comparar a dor dessa forma, muitas vezes. Porque ela vai nos fazer crescer, vamos dizer assim, espiritualmente. Se nós conseguirmos, como diz Emmanuel, enxergar da maneira correta aquele aguilhão. Se nós conseguirmos enxergar o que aquilo está querendo nos mostrar. Muitas vezes a gente enxerga como uma tempestade, né? E a gente custa ver aquele lado positivo. Aí tem uma frase desse escritor, ele escreveu 12 segredos da felicidade no mundo caótico. E eu achei interessante essa frase que ele fala sobre o otimismo, e ele diz que o otimismo não é um estado mental romântico e idealista, que acredita que o futuro será automaticamente ideal. Mas, em vez disso, o otimista ele aprende a agir de uma maneira que cria um futuro positivo. Então, às vezes, a gente fala assim, então, com palavras eu falo, não, eu vou fazer, meu pensamento vai ser positivo e tal, eu vou mudar, mas a gente não consegue, né, fazer aquilo, vamos dizer assim, de uma maneira criativa, como se eu conseguisse superar aquilo e dar um passo à frente, fazendo um bem para mim mesmo, entendeu? Deixando muitas vezes de enxergar aquilo a gente enxerga de forma completamente pessimista. Tem uma frase que diz que o pessimista é aquele que cria dificuldade a partir das oportunidades, enquanto o otimista é aquele que cria oportunidades a partir da dificuldade. Então, quando eu sou criativo, como diz aqui o escritor, eu consigo criar, né, a partir daquela dificuldade, uma oportunidade de crescimento, não importa como ou qual seja, às vezes até materialmente falando, né? E aqui eu vou dar um exemplo pessoal, né? A gente teve a grata, vamos dizer assim, não foi surpresa, né? Mas foi muito bom, eles nos presentearam aqui com a presença, o Pedro e a Lúcia vieram nos visitar e vieram conhecer a fazenda uma determinada época, já tem alguns anos. Foi muito bom, foi muito prazeroso o encontro nosso aqui, foi muito gostoso, a gente não esquece disso. Mas tem uma frase que Pedro falou que me marcou muito e que ela vai servir aqui nesse momento. Lá na fazenda a gente tem um café plantado, né? E tem uma altitude de mais ou menos 1.200 metros. E ele chegou a andar pela fazenda com o Ricardo estava plantando na época, e tudo é muito, muito difícil, né? Todo o acesso é complicado, dificílimo. E aí, quando ele desceu, ele falou para mim uma coisa que eu nunca esqueci, que me serviu
de aprendizado, assim. Ele chegou para mim e falou assim, olha, eu vou te falar uma coisa, eu tiro o chapéu para Ricardo, porque aonde as pessoas veem dificuldade, ele está vendo oportunidade. E aquilo tocou tão fundo, porque eu também enxergava só pelo lado pessimista. E aquilo, eu vi muita dificuldade, eu achava que aquilo não ia dar certo de jeito nenhum. Então, assim, a gente esquece de ver o lado bom. A gente esquece de ser grato a Deus por aquela oportunidade. Seja, como eu disse, no setor financeiro, ou seja, às vezes, alguém que está no nosso lado quer mostrar alguma coisa para nós e a gente está passando uma dificuldade enorme com aquela pessoa, ou aquela doença. São tantas coisas, mas que é tão difícil para nós enxergar, às vezes, o lado positivo daquilo, daquele aguilhão, daquela dor, nesse momento. Às vezes, a gente só consegue enxergar o lado negativo. E Chico tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala que todos evoluem desidratando. Eu achei muito interessante essa frase dele. Ele fala que todos nós, então, a gente evolui desidratando, seja pelo suor do nosso trabalho, ou seja pelas lágrimas do sofrimento. Aí nós vamos escolher. Como é que a gente quer fazer isso, De que forma a gente quer fazer isso? Então, a gente tem uma pergunta que nós podemos nos fazer, diante da nossa vida. Será que nós temos sido criadores de dificuldades ou oportunidades? Como é que a gente está fazendo com tudo isso que nós estamos vivenciando, especialmente agora, nesse momento de pandemia? Como é que nós estamos aproveitando esse momento de tanta dor, às vezes de tanto sofrimento? E aí Emmanuel, ele continua no texto nos dizendo que perante a tal inércia, os mensageiros da providência, aos quais se confiou a tarefa de iluminação dos que estacionam na sombra, eles promovem recursos para que se verifique o despertar. Então, ali cientes de que Deus dá tudo, A vida, os caminhos, os bens infinitos, os gênios inspiradores, e só pede às criaturas que se lhe dirijam os braços paternais, esses divinos emissários organizam os aguilhões por amor aos seus tutelados. Então, nós sabemos aí, que quem não vai pelo amor, vai pela dor. Não tem jeito, Deus ele tem plano para nós. Ele almeja que cada um dos seus filhos seja feliz. Nós sabemos disso. E nós sabemos que essa felicidade ela é construída por nós. Nós vamos construir passo a passo essa felicidade. Há quantas encarnações aí nós viemos teimando e tentando, essa construção, buscando essa felicidade. E nós sabemos que uma visão espiritualista da vida, ela nos apresenta a felicidade diretamente ligada ao grau de adiantamento moral e intelectual do espírito. Então, quanto mais eu avanço no meu crescimento, mais feliz eu sou. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu trabalho a minha moralidade, quanto mais eu trabalho a minha espiritualidade, mais feliz eu sou, sabe por quê? Porque eu aprendo a fazer as escolhas certas. Se eu estaciono, fica mais difícil. Mas se eu corro atrás e busco tudo isso, com certeza eu vou estar fazendo as escolhas certas para agora para frente. Então, Emmanuel, ele afirma para nós que felicidade é devolução. Que o retorno é o retorno das opções felizes que cada um foi capaz de realizar. Então, se a gente continuar com as mesmas opções, nós vamos ter os mesmos resultados. Então, eu continuo daquele mesmo jeito e quero resultado diferente, eu não vou ter. Não vou ter. Vou ter sempre os mesmos
resultados. E aí, meus irmãos, Deus estabelece a lei, né, de evolução e ninguém vive à margem dessa lei. Nós sabemos disso. Os aguilhões da vida pelo qual passamos, em sua maioria, nada são do que velhas lições não assimiladas. E elas estão aí à espera de um melhor aproveitamento nosso nessa encarnação. E essas velhas lições, elas vêm bater a nossa porta. Não tem jeito. E o Haroldo, nessa última palestra dele, nesse congresso, a semana passada, nós não estamos sós, parece que era o tema. Achei tão interessante, ele falou uma coisa que me marcou muito, né? Nessa questão da pandemia. Então, ele fala um pouquinho da questão da dor, e ele fala que dor não é castigo. Né? Dor é instrumento para moldar espírito puro, ele diz. Que não existe espírito puro que não enfrentou a dor, que não enfrentou a luta, que não enfrentou a perda, a dificuldade. Então, para a gente alcançar aquilo que nós desejamos, não tem como escapar. Né? Isso é um instrumento para desenvolver o coração e a sabedoria. Nós somos educados e purificados pela dor. E uma coisa que ele disse em relação a essa pandemia, né, ele fala que onde nós iríamos adquirir em tão pouco tempo, eu achei isso muito interessante, em tão pouco tempo, tanta fortaleza, tanto aprendizado, senão numa luta tão intensa como essa que nós estamos vivendo agora nessa pandemia. E ele fala que nós precisamos nos enxergar como espíritos imortais. Que essa encarnação nossa é uma bênção, o que a gente está vivenciando agora. Porque em nenhuma outra nós tivemos tantos desafios como nós estamos tendo agora. E aí ele fala que isso significa que em uma encarnação você pode fazer o trabalho de 10. Eu achei um pouco exagerado da parte dele, mas assim, ele fala que é tão precioso esse tempo que a gente está vivendo agora, né? Se a gente puder aproveitar e souber aproveitar dentro das 4 paredes do nosso lar, tantas coisas que nós podemos aprender. Aí ele fala do trabalhador da última hora. Ele fala o trabalhador da última hora não é aquele que está só lá fora trabalhando, não. O trabalhador da última hora é aquele que está dentro. É aquele que está procurando se corrigir, se melhorar. É aquele que está aproveitando nesse momento o convívio com a família. É aquele que está aprendendo a perdoar, aceitar o outro como ele é, assumir as suas responsabilidades como pai, como filho, como esposo. Porque muitas vezes as pessoas fugiam, né? Porque elas podiam fugir das responsabilidades, dos problemas, para a rua. Mas agora, às vezes não tem como fugir. Nós estamos juntos. E agora que é a hora, que é a oportunidade mesmo da gente aproveitar ao máximo. E o que nós estamos fazendo com isso? Nós estamos aproveitando essa rica oportunidade de pensar no outro, de nos recolhermos, né? Pensar que eu posso causar um mal para alguém se eu saio sem máscara, se eu vou a uma festa, é pensar no outro. É orar, mesmo que eu esteja em casa, mas orar por todos que estão em uma dificuldade imensa nesse momento, em dor. Então, é ver a vida, né, dessa forma. Então, a gente tem uma oportunidade grandiosa. E aí, Emmanuel continua nos dizendo que cada existência e cada pessoa tem sua dificuldade particular, simbolizando esse seja bendito. E olha o que ele fala para nós. Ele diz, analisa a tua vida, situa os teus aguilhões,
e não te voltes contra ele. Né? Quais são as dores da nossa alma? Né? O que está incomodando tanto que às vezes a gente não consegue superar? Será que a gente sabe que o problema é um mestre, né? E é fácil concluir que ele só vai nos deixar, às vezes aquela coisa que nos incomoda tanto, aquele sofrimento, só vai nos deixar quando a gente aprender a lição que ele está querendo nos trazer. Nós não vamos conseguir fugir. E às vezes aquilo retorna e a gente não consegue aprender, porque é difícil mesmo, não é fácil. Mas a gente só vai conseguir se libertar quando a gente aprender. Não tem escapatória, entendeu? Esse é o caminho. E aí não adianta o choro, a revolta contra as provas da vida, porque em cada problema há um convite disfarçado ao nosso crescimento espiritual. Em cada problema. E aí, gente, crescer, a gente poderia dizer que crescer dá trabalho. Né? Mas não crescer dá sofrimento. Dá sofrimento. Então, o que é melhor? Né? E isso faz a gente pensar o que seria melhor. E muitas vezes nós fugimos, né, para esse caminho de sofrimento, na maioria das vezes. Porque dá muito trabalho a gente ter que fazer essa mudança, como Saulo fez. Essa transformação na vida dele. Mudou tudo. E aí a gente tem um texto de Francisco de Assis, onde ele diz para nós e nos conforta muito, que ele fala que não há problema que não possa ser superado. Isso nos conforta muito, né? Então, isso nos enche de ânimo, vamos dizer assim, de esperança. Porque diante da dificuldade, nós cremos que nada, às vezes, mais nos resta. Senão, às vezes, cruzar os braços e esperar pelo pior. A gente fala, cansei, né? Não vou fazer mais nada. Seja o que Deus quiser, a gente não fala assim. E aí ele vem nos falar que não, né? Que ele nos ensina a esperar pelo melhor. A acreditar que todo desafio ele pode ser superado. Mas aí não se trata de uma espera passiva. Né? A gente não pode cruzar os braços e ficar esperando. Mas precisa aí ter um esforço nosso, né, de autossuperação. E a gente sabe que o socorro vem, né? Mas quando a gente começa a nos socorrer. Né? Quando a gente começa a nos socorrer, Deus vem ao nosso encontro. E de que maneira, né, a gente poderia fazer isso? E aí a gente tem uma receita espiritual, que é provida de uma das almas mais iluminadas que pisaram aqui na Terra, que é Francisco de Assis. E aí ele traz uma receitinha para nós, né? Falando que, estabelecendo aí 3 condições para que a gente consiga alcançar e superar essas dores, vamos dizer assim, né? E ele traz aí a oração como primeira, a obediência como segunda e o espírito de alegria como terceira. São 3 condições, né, que parecem fáceis, né? A gente olha assim, parece que mas é tão fácil isso. Então, a gente poderia começar falando um pouquinho aí sobre a oração. E aí a gente sabe, né, que a oração ela tem um poder transformador na nossa vida, transformador. É o nosso combustível. Assim como o carro precisa de combustível para andar, nós precisamos da oração em nossa vida para seguir adiante, em todos os momentos. E a comunicação entre os espíritos, ela se dá pelo pensamento e pela vibração. Né? Nós sabemos disso. A gente vai comunicar e a gente precisa de quê? De ideias positivas. Né? De pensamentos bons e positivos.
Então, sempre que eu penso coisas boas sobre mim mesmo, né? Sobre o mundo, sobre as pessoas, sempre que eu crio essa atmosfera que me envolve, trazendo paz, eu vou buscar essa sintonia com os espíritos, com os amigos espirituais que querem nos ajudar. Mas isso pode ser também o contrário, né? Sempre que eu busco pensamentos ruins, negativos, eu estou me sintonizando com pensamentos ruins e negativos. Essa questão do pensamento, ela é tão profunda. A gente tem estudado tanto sobre isso, sobre a força. Pedro mandou uma mensagem, acho que foi ontem, não sei, sobre isso, né? Muito bonito, que fala sobre essa força do pensamento. Mas é tão grandioso isso, e nós estamos estudando na nossa reunião mediúnica, reunião, né? A gente faz um estudo, né? Mas é o grupo da reunião mediúnica e a gente está estudando aquele livro do Divaldo, No Rumo do Mundo de Regeneração. E lá tem alguns trechos que falam a respeito do pensamento, né? Falam da pandemia e do que as pessoas estão vivenciando, das dificuldades nos hospitais, de como do ataque das trevas e de como que os espíritos estão influenciando as pessoas que estão se deixando, vamos dizer assim, enlouquecer, que estão se deixando desesperar, né? Às vezes pela doença, que às vezes elas sentem um sintoma, às vezes sem nem realmente estar com a doença. Então, tem muitas pessoas dessa forma, ele coloca no livro, e ele fala dessa questão do pensamento. Mas é tão sério isso, que eu estava conversando, a gente estava conversando sobre isso ontem, anteontem, e eu estava falando que a gente às vezes não tem nem noção de como é a força que a gente tem no pensamento. Se a gente soubesse realmente, que a gente lê, estuda, mas eu acho que a gente não tem a verdadeira noção. Porque isso é tão sério, né? É tão profundo, que a gente poderia mudar a nossa vida dependendo do que a gente pensa, né? De como a gente direciona os nossos pensamentos. Então, muitas vezes, algumas ideias repetidas sistematicamente, né, e fervorosamente, elas mudam o nosso campo mental. É quando a gente fala fervorosamente, porque não saídas da boca, mas do coração. Aquilo que te liga com o alto mesmo, né, vai mudar seu campo mental vibracional. Só que a gente, às vezes, faz isso de uma forma muito mecânica. Como eu falei, é uma coisa assim, a gente não tem a verdadeira noção disso, da importância da gente mudar isso, da gente se conectar com os bons amigos espirituais. Porque quando nós elevamos o nosso pensamento, né, essa harmonia pela prece, os amigos espirituais, eles vêm nos dar assistência, né, tentando, de alguma forma, contribuir aí para o nosso equilíbrio. E esse hábito, ele precisa ser permanente, ele precisa ser diário. E a gente tem, às vezes, dificuldade de fazer isso cotidianamente. Então, muitas vezes, aquele pensamento que eu não quero, ele volta na minha mente o tempo todo, às vezes, aquele pensamento negativo. E isso vai realmente me derrubar. Vai me sintonizar com alguém que também, às vezes, quer me derrubar. Algum irmãozinho feliz, que às vezes não sabe nem o que está fazendo. Então, é aí que Francisco de Assis fala que a gente precisa orar, né? Que a oração, ela tem um poder infinito, vamos dizer assim. E aí, depois, o segundo passo, ele vem nos falar da obediência, né? Mas como é que seria essa obediência? O respeito, vamos dizer assim, da obediência, a gente muitas vezes, essa que Francisco de Assis vem nos falar, ele vem nos falar aí dessa obediência ao amor. Ele se refere aí às leis divinas estabelecidas por Deus para a nossa felicidade. Mas quando, assim como na Terra, né, quando a gente transgride as leis, a gente sofre sanções. Né? Então, indenizações, privações, às vezes até da nossa liberdade, né, por coisas erradas que nós fazemos. Então, quando nós transgredimos as leis divinas, nós também vamos sofrer essas consequências. Né?
E aí, somente isso só vai desaparecer da nossa vida quando nós nos harmonizarmos com a justiça cósmica, pelas vias aí do amor e da caridade. Então, o melhor motivo aí o melhor motivo para obedecer a Deus é o amor. Né? Não tem outro caminho. E Francisco de Assis vem nos mostrar isso. E Jesus, ele nos apresenta aí o caminho mais fácil para isso, né? Que é amar ao teu próximo como a ti mesmo. E a gente sabe que esse é o único mandamento, né, capaz de fazer essa transformação. Então, ame, né? Ame a si próprio. Ame ao próximo. Ame a Deus. Então, a gente pode pensar aí na vida, né? Se a gente for pensar hoje, em agradecer o que nós estamos tendo nesse momento, esse encontro aqui, fraterno. Né? Quantas pessoas não estão tendo essa oportunidade? Então, a gente precisa ser grato a esse momento especial de poder trocar, né? Trocar vibrações positivas, trocar amor. Então, na maioria das vezes, nós somos obedientes aqui, ao egoísmo, ao ódio, à mágoa, ao pessimismo, à revolta, à indiferença. E aí, isso explica tantos problemas na nossa vida. Tantos problemas que a gente vem enfrentando aí desde o pretérito. E a outra e última, né, a terceira, é a alegria. E aí ele nos fala, né, que a fonte de alegria está na certeza de que nós somos amados por Deus e que nós não estamos sendo punidos pelo fato de estarmos atravessando, às vezes, um mar de turbulência, de estar atravessando inúmeras dificuldades. Então, com alegria, a gente aumenta a nossa confiança, né? Às vezes a tensão daquele problema diminui, a turbulência às vezes passa mais rápido. E às vezes a gente fica esperando algo de bom acontecer para que a gente fique alegre, né? Mas aí tem que ser o contrário, a gente precisa ficar alegre para que as coisas comecem a melhorar. Isso é o mais importante. Então a gente precisa alegrar-se por estar vivo, né? Alegrar-se por conhecer essa doutrina que tanto nos conforta, que tanto nos ensina. Alegrar-se por ser filhos de Deus, um Deus amoroso. E o mais importante de tudo, né? Alegrar-se porque nós temos, olha, isso para mim é a coisa mais importante que ele falou. Nós temos o controle do nosso destino em nossas mãos. Nós temos o controle. Nós temos o nosso livre-arbítrio. Então, nós vamos receber aquilo que nós estivermos doando. Né? Nós vamos trilhar o nosso caminho de acordo com aquilo que nós quisermos. Isso é maravilhoso, a gente poder ter o controle do nosso destino em nossas mãos. E aí, quando a gente é alegre, né, a partir daí as coisas boas começam a acontecer. Aí tem uma frase do Emmanuel, que eu achei linda, né, que ela fala sobre a dor. E aí ele diz que a dor vem realizar a obra que não foi possível ao amor edificar por si mesmo. Difícil, né? É por isso que fala que não vai pelo amor, vai pela dor. Infelizmente. Né? A gente acaba indo sempre pela dor. E aí, meus irmãos, para a gente encerrar, eu gostaria de ler aqui um pequeno texto que está no livro Pensamentos que Ajudam, do José Carlos de Luca que ele é um pequeno texto do Bezerra de Menezes que ele coloca lá. Né? Ele escreve: não se detenham, meus irmãos, ante as pedras do caminho que surgem inevitavelmente no caminho de todos nós. São elas que nos mantêm na estrada do crescimento espiritual,
porque a presença delas nos obriga a pensar em Jesus, a orar com Jesus e a agir como Jesus nos pede. Sem as pedras da vida, o homem fatalmente se perderia na estrada livre de dificuldades. Então, contornemos as pedras do caminho com oração e trabalho e sigamos na direção que Jesus nos aponta rumo à vitória que nos aguarda mais adiante. Então, assim, Bezerra, né, quanto Francisco de Assis, quanto Emmanuel, vem nos dar aí um roteiro, né, para a gente seguir adiante. Mesmo diante de todos os aguilhões, de todas as dificuldades e dores que nós estamos passando. Né, que a gente saiba contornar essas dores e seguir em frente, né, com oração, especialmente, com obediência ao amor e com alegria. Né? Francisco de Assis fala que não há dor que não seja superada no progresso. A gente precisa confiar nas palavras do Mestre Jesus. Então, eu agradeço muito essa oportunidade, que possamos refletir, né, ler essa lição que ela é linda, assim como todas as outras do livro, Caminho, Verdade Viva, Fonte Viva, são tantas coisas boas que nós temos, né, que a gente possa aproveitar nesses dias que nós estamos em casa, né, que nós estamos aguardando, né, tantas coisas para acontecer, que a gente possa aproveitar, né, iluminando a nossa consciência e os nossos corações com as palavras do Mestre Jesus. Agradeço a paciência de todo mundo, né? Se alguém quiser falar alguma coisa, fiquem aí à vontade.